Bom, mas Gerson, você vai falar de psicologia e eleição, e isso tem a ver com o quê? A psicologia é uma ciência e profissão que nasceu graças a uma intervenção é, política, porque nós somos regidos através do Conselho Federal de Psicologia e seus conselhos regionais, cada estado tem seu conselho regional. Nós somos regidos por uma lei que constituiu, uma lei federal que constituiu o sistema Conselho Federal de Psicologia. Assim também acontece com outras profissões. E mesmo no país onde muitas pessoas que não são formadas em psicologia exercem a função, às vezes, na clínica com o título de psicoterapeutas ou psicanalistas, que não são formados em nada, não são regulados a partir de um conselho federal, de uma autarquia que foi instituída por lei federal, mesmo nós tendo o conselho, nós ainda temos muitas pessoas que atuam sem registro. E para você ter uma ideia, como que isso é delicado. Um país que tem lei, que quem faz as leis são os deputados, senadores, Congresso Nacional, quem vai dar avanço para o exercício da lei é o Executivo. E tudo isso que eu estou falando nasce nas bases, nos municípios. Por isso que neste dia de eleição municipal eu acho muito interessante, porque mexe muito com a gente que está antenado sobre a existência de uma nação, de um país e de um município. A psicologia então ela tem a ver porque ela nasce primeiro de toda uma estrutura política nacional. A psicologia séria, a psicologia devidamente organizada, ela segue critérios de uma lei federal. Ela segue orientações dentro do cenário político e da Constituição brasileira. Então não é simples. E qual é então a relação que eu faço direta da psicologia com as eleições? Esta questão da eleição municipal que mexe com as emoções de todos. Geralmente nós vemos as eleições municipais muito com aquela coisa mais próxima da sua vivência, do seu cotidiano. Nós temos muitos municípios no Brasil que é do interior, cidades pequenas. Poucas são as cidades no Brasil acima de 100 mil habitantes. Mas uma cidade onde você não percebe muito a dinâmica de uma eleição municipal, vamos dizer acima de 1 milhão de habitantes, são poucas no Brasil. Mas uma cidade ou cidade de capital, você não percebe muito essa trama do cotidiano ali, envolvendo famílias, representações, sobrenomes e assim por diante. Mas no interiorzão do Brasil é muito engraçado. A eleição municipal ela mexe muito com as questões emocionais, com as picuinhas, com as mentiras. Hoje nós temos as fake news através dos digitais, mas na verdade das redes sociais, mas na verdade as mentiras sempre foram produzidas em tempos de eleição. Os municípios, os candidatos e as pessoas inventam coisas de um, inventam coisas de outro, então fica aquela movimentação. Então tem essa coisa que eleição mexe com o nosso cotidiano porque diz respeito à representatividade. Aí, por exemplo, eu não vou votar no fulano de tal porque eu conheço a família dele, eu não vou votar no fulano de tal porque ele é ladrão. E quando você está numa municipalidade, você conhece mais a intimidade das pessoas. E também você às vezes vê pessoas que são desonestas, são corruptas e acabam sempre ganhando as eleições, porque já tem uma máquina de influência, de benefícios, né? Até em comunidades religiosas você percebe isso, né? Passa-se 3, 4 anos aquele trabalho, né, de oração, aquele trabalho de fé, e daqui a pouco na eleição chega um, oferece a mudança da janela da igreja, o piso da igreja, a construção de um centro comunitário, tudo em troca de favorecimento político. Então isso implica sim no emocional, a eleição implica no emocional. E um outro aspecto que eu vejo, que para mim é o mais perigoso, é a não interatividade do cidadão com a política. Quando eu vejo um jovem, quando eu vejo um adulto, quando eu vejo uma pessoa que está pronta para votar e revela total desinteresse na política e diz: eu não sou político e que se dane toda essa campanha, não estou nada preocupado com a política, isto é muito grave para o emocional de uma pessoa, porque isso implica em você negar o seu ser cidadão, negar aquilo que você é dentro de uma nação, membro
interativo de nação. Se você se exclui do processo político, você é manipulável, você se deixa manipular. Mas como eu vou me deixar manipular se eu não estou participando de nada, nem vou votar, eu vou justificar meu voto, depois da eleição eu justifico tal. Beleza, é seu direito, mas isso é um sintoma de total ausência de participação no meio social onde você vive. É como se você estivesse dando um papel em branco para aqueles que participam, às vezes de forma desonesta, e para pensar e fazer leis e atuar para você do jeito que eles bem entendem. Então, quando vem muitos dados de pesquisa mostrando o desinteresse de jovens, o desinteresse de famílias em participar das eleições, em opinar, em dizer, isso é um sério e um grave problema a nível emocional, dentro de um coletivo, que isso revela que é uma população que às vezes começa a se alienar. Não deixa com que o conceito de cidadania incorpore dentro de si. E isso tem a ver com a psicologia sim, porque a psicologia não dá para tratar a psicologia apenas em aspectos isolados emocionais. Por que que o Brasil é o país na América Latina com o maior índice de depressão? Nós temos um histórico de escravidão, nós temos um histórico de subserviência, nós temos um histórico de detentores do poder, do voto de cabresto, quer dizer, de uma sociedade muitas vezes subalterna. Aquela música, né? Vida de gado, vida marcada, de controle. E quando a gente se sujeita ao controle de alguém, a gente está dizendo que nós não temos autonomia para pensar. E a eleição, ela é o espaço de fazer pensar. São os debates, são as ideias, são as preposições. E ir à urna, votar, né? Nós temos um sistema eleitoral muito avançado no Brasil, um dos melhores do mundo, que tem gente querendo retornar ao voto de papel, que é um absurdo, né? Mas o ato de você ir votar já representa que você está vivo, que você está interativo, que você confia, que você tem uma certa esperança que algo pode mudar e que você está contribuindo para que isso venha a mudar. Então, nesse sentido que este tema de hoje, brevemente eu trabalho aqui com você, essa noção da psicologia e da política. Psicologia e eleições. Nas eleições é a manifestação do coletivo sobre opiniões, sobre tendências que são geradas a partir de partidos políticos, por isso que tem os partidos. E se interagir com isso é uma grande forma de você mostrar que você está vivo na alma e ativo no meio social. Porque a alma não vive a partir de você e só para você. Ela se interage e vive para o coletivo. Nós somos uma espécie coletiva. E as eleições e a política representam isso. Por isso que nós somos uma nação democrática. Então fique atento, se você não está com nenhum desejo de pensar a política e de fazer o exercício da sua cidadania votando, é sinal de que você está começando a deixar a sua alma se esvair, se levar para o nada, colocando em risco a tua sanidade emocional. Então, em eleições, participe, debate, vote, exerça sua cidadania e viva melhor psicologicamente, com certeza. Eu garanto que envolver-se politicamente, envolver-se na nação em época de eleição é uma forma excelente de você dizer que o seu emocional também vai bem, sim senhor. Um abraço e até o nosso próximo vídeo de orientação em Psicologia do Cotidiano. Até lá!